Olá, eu sou a Renata Cardinali e essa daqui é a nossa terceira parte sobre os florais de Bach. É o nosso terceiro vídeo falando um pouco desse método tão maravilhoso que ajuda tantas pessoas ao redor do mundo inteiro a se perceberem, a se conhecerem, a se equilibrarem emocionalmente, a equilibrarem as suas emoções. Eu gosto muito de uma frase que uma outra terapeuta usa, em que ela fala que nós fazemos a ginástica do nosso corpo, do nosso físico, nós criamos músculos para que ao longo da vida nós tenhamos força, agilidade para lidar com as situações do dia a dia, carregar uma caixa, a compra do mês, mudar um móvel de lugar. E aí ela diz que quando nós tomamos florais e fazemos a ginástica das nossas emoções, nós também fortalecemos essas nossas virtudes, essas nossas competências para lidar com os desafios do dia a dia, que fazem parte da vida e que são inevitáveis, né? Então eu vou aproveitar e começar esse nosso encontro com uma frase oriunda desse livro aqui, Os Remédios Florais do Dr. Bach, passo a passo, um guia completo para prescrições. É uma leitura para quem quer atuar com isso, mas eu também entendo como uma leitura importante para quem quer conhecer um pouco mais, para conseguir se automedicar também, né? Lembrando que o Bach tinha essa ideia, que as pessoas sejam capazes de não mais terceirizar, mas buscar a causa da própria doença, da própria dificuldade, do mal que o assola. Então, vou começar com a seguinte frase. A vida está repleta de desafios, agradáveis, bem como também desagradáveis. Porém, o que quer que se apresente como uma pedra no caminho de nossa vida, ele está lá com um propósito, para nos ajudar a aprender acerca da vida e para nos dar experiências. Há algo a aprender com todas as experiências, boas e más, e sempre há algo a se adquirir, pois não importa o quão negativa possa parecer uma situação, há sempre um aspecto positivo a ser considerado. Então, aquela percepção que a gente tem de que algo ruim está acontecendo conosco e que nós somos, né? A gente fica se chicoteando e que, por que comigo? Se a gente parar para analisar bem, parar para se perguntar, será que cabe dentro de um daqueles 7 desequilíbrios que o Bach fala? Cabe. Ah, então tá em mim. Então eu vou ter que lapidar. Então, vira e mexe aqui em casa e falo, isso aconteceu comigo porque... egoísmo. Tá, então eu quero transformar esse egoísmo aqui em amor ao próximo, em compartilhamento. Deixa eu ver quais essências que tem. Percebe? O ato de se automedicar dentro dos florais de Bach, que não possuem contraindicação alguma. Então ninguém corre o risco de ter uma overdose de florais de Bach. O ato de se automedicar exige reflexão. E o único jeito de nós nos conhecermos, né, a Maria Homem frisa muito isso, né, a psicanalista, o único jeito é por meio dessa retórica, é por meio da conversa, é por meio do se escutar, eu escuto o que eu falo, eu coloco esse mesmo discurso em vários lugares, em vários espaços, e aí eu pego pra mim aquilo que realmente ressoa, aquilo que realmente demonstra intensidade, né? Então vamos lá. Seguindo com algumas curiosidades, perguntas e respostas sobre o floral de Bach. Renato, como é que eles são feitos? Os florais de Bach, o Eduard, ele fazia de duas formas, ou pelo método solar ou pelo método de fervura. Então ele colhia flores, arbustos, plantas e flores, e ele colocava numa tigela com água e deixava ali no sol por 3 horas aproximadamente. Normalmente era na manhã. E aí o método de fervura é o método em que ele colhia essas mesmas cascas de árvores e colocava dentro de uma panela de inox, um tacho, e deixava fervendo por aproximadamente 30 minutos, depois coava, e aí esse líquido era o que ele chamava de tintura mãe, ou tintura de estoque, era o que daria vida para tantos outros frasquinhos. Então era assim que ele fazia, ele sempre buscou por uma simplicidade. Ele dizia que, como ele queria tirar da mão dos médicos, né, esse poder de se conhecer, ele queria que fosse simples, que as pessoas pudessem fazer. E aí eu sempre fico pensando, eu adoro inventar historinha para os meus pensamentos e para as minhas emoções. Todas as essências são da natureza.
E a natureza é perfeita, é inquestionável. Não tem alguém, não tem uma pessoa que eu conheço que não se sinta bem no meio do mato, qualquer que seja, ou ao lado de uma planta ou ao lado de uma flor. Ainda que você não goste de flores, e ok, mas não tem como dizer que não há como dizer que não há uma vibração diferente, né? Quando nós estamos no meio do mato, quando nós estamos em contato com plantas, com flores, abraçar uma árvore. E quando me perguntam, Renata, mas o que tem dentro do vidrinho? E eu falo, sabe, esse suspirar de esperança que a natureza nos dá, é isso que está dentro do vidrinho, essa vida, essa perfeição. Então o Ba, eu brinco que ele pega essa perfeição, ele pega essa esperança, essa surpresa que a natureza tem e coloca dentro de um frasquinho que nós temos hoje a oportunidade de tomar diariamente, né? Parece até poético isso, né? Uma dose de natureza 4 vezes ao dia em 4 gotas. Então, lindo, né? Eu fico encantada. E é assim que ele fazia. Então, ele separava essas tinturas e ele colocava também nessas tinturas, na hora de confeccionar os vidrinhos, os frascos individuais, lembrando que cada pessoa tem a sua necessidade. Então, dificilmente você vai fazer o mesmo frasco para todo mundo ou para dar para 3 ou 4 pessoas. Normalmente, cada um traz a sua especificidade. Então, quando você faz esse frasquinho, você coloca normalmente... Ele fazia em água, mas o tempo de duração em água filtrada ele é um pouco menor para essas tinturas mães, então ele colocava o brandy, que é uma solução alcoólica, que poderia conservar essa tintura por muito mais tempo. Então, quando você vai comprar os originais de Ba, em qualquer farmácia de manipulação, chega a durar até 5 anos, essa tintura de estoque. Agora, esse vidrinho aqui, ele tem uma durabilidade normalmente de 1 mês. Se você faz ele em brandy, que é essa solução alcoólica, ele dura, a conservação das essências é um pouco maior. Mas não precisa ser feito somente com brandy. Pode ser feito com glicerina bidestilada ou também com água. Tem alguns lugares que usam vinagre de maçã para conservar as essências. Normalmente, essas 3 opções que eu dei, glicerina, vinagre de maçã e água, elas são usadas para grávidas, animais, plantas, crianças, pessoas que têm qualquer problema com álcool. Então, elas são usadas para que você não faça o consumo do álcool, apesar de que a quantidade de álcool que é usada é muito pequena. Ela chega a ser irrisória, a ponto de não conseguir nunca causar uma dependência ou qualquer dano à saúde, tá? Então, tudo bem se você fizer com brandy, mas é indicado que se faça com glicerina, vinagre de maçã ou água para plantas, animais, crianças, grávidas ou qualquer pessoa que tenha qualquer problema com álcool. Check? Thanks. Vamos lá. E aí pergunta, quantas gotas eu posso tomar? Normalmente, falei no vídeo anterior, 4 gotinhas 4 vezes ao dia. Oh, Renata, eu não lembro. Oh my God, passa. Ok. 8 de manhã e 8 à noite. Eu não sei vocês, mas eu deixo do ladinho da minha cabeceira ou no banheiro. Quando eu vou escovar o dente, já pego e acabou e vou embora. O ideal é nunca deixar perto de eletrodomésticos, tá? Porque como aqui dentro a gente tem a vibração, lembra o invisível da natureza, mas que a gente sabe que existe e sente no nosso corpo? Então, esse invisível, ele não pode ficar perto de eletromagnéticos, eletrônicos, porque os eletrônicos emandam ondas invisíveis, que a gente também não enxerga, né? Mas que tem o seu poder de atuação, e aí podem atrapalhar a vibração dos nossos florais, e não é essa a ideia. Então deixa num lugar fresco, tranquilinho, fechadinho, sabe? E que você vá lembrar, a ideia é que você lembre. Lembra o que eu falei da Carla Tiepo na neurociência? Ela traz pra gente, nova memória só acontece se houver repetição e intensidade. Então a gente tem que deixar num lugar para conseguir repetir. Então deixar guardado lá no fundo da gaveta não vai adiantar, tem que ficar aos nossos olhos, pra gente lembrar. Combinado? Check. Vamos lá, Renata, mas eu posso tomar os meus florais com outros remédios? Sim, não há contraindicação nenhuma. Não importa a patologia que você tenha, não importa a doença, não importa o tratamento que você esteja fazendo. Os florais, eles cuidam do nosso campo vibracional, do nosso campo emocional, do nosso invisível. Sabe isso que anima a Renata?
né? Por trás dessa carcaça aqui tem algum corpo invisível que faz com que esse coração pulse, com que esses gestos aconteçam, com que a Renata seja a Renata, não é? Então os florais atuam nesse nosso campo vibracional, nesse nosso ser, nesse eu. Quem eu? Quem eu? Percebe? Então é aqui que os florais atuam, no nosso eu, certo? Então pode tomar com outros remédios, não há contraindicação nenhuma, independente do tratamento ou da doença que você tenha. Renata, tem contraindicação, causa dependência, efeito colateral? Nenhum. Nada. Nenhum. Qualquer pessoa, qualquer idade, inclusive plantas, você pode usar como remédio para plantas, você pode usar para os bichos. Os meus cachorros aqui em casa, eu brinco que aqui em casa todo mundo é tratado. Né? Na minha casa e também na minha família. Meus pais também fazem uso e eu viro e mexe, estou indicando para tio, tia, primo, prima. É isso. Todo mundo é tratado aqui em casa, para a gente conseguir viver em harmonia. Né? Cada um reconhecendo os seus defeitos, as suas dificuldades, os seus desequilíbrios. Os meus cachorros não conseguem fazer isso sozinhos, então eles precisam de um mediador, que no caso sou eu. Por isso que eu defendo tanto que os pais tenham esse olhar para as crianças, porque eles não têm poder de decisão, não têm autogerenciamento. Então nós temos que ter esse olhar sutil sobre qual desequilíbrio que atua nessa criança que sozinha ela não é capaz de resolver, mas nós, os adultos da relação, somos capazes. Combinado? Então, sem efeito colateral, sem contraindicação, não causa dependência, ok. O efeito do floral é rápido? Vira e mexe, eu ouço o pessoal falando, ai, não faz nem clasquinha pra mim. Ah, imagina, pra mim não passa nem perto. Aqui tem que ser Rivotril logo de uma vez e Eu acolho, né? Eu entendo, porque não dá nem pra julgar, né? Também já tomei Rivotril, também já tomei... já tomei tanta coisa quando era adolescente. Também já tomei, entendo. E não descarto a necessidade. Quando direcionada, quando acompanhada por um profissional, sim, por muitas vezes a gente precisa desses recursos. A gente só tem que lembrar que um vai cuidar do físico. Um remédio é da carne. É disso aqui, ó, dessa matéria. E o outro remédio é do animo. Opa, errei a palavra. Esqueci o que eu ia falar. E o outro é desse corpo invisível. É desse corpo que anima essa matéria. É desse corpo emocional. É desse eu, tá? Não dá pra dizer que é rápido e não dá pra dizer que é devagar. Mas que nós precisamos de repetição. Que pra conseguirmos obter um resultado, nós precisamos estar dispostos a diariamente experimentar o não experimentado. Fazer o não feito, certo? Então, cada pessoa vai responder de uma maneira. Eu tenho pessoas que tomam um dia, 2 ou 3 e no quarto já começam a se enxergar, se perceber de outra maneira. O meu cachorro, o Bartolomeu Eugênio, quando chegou, eu peguei o cachorro na rua, tem todo um histórico. Mas eu me lembro que teve uma época que ele estava muito, muito agitado, comendo as coisas em casa, querendo marcar território o tempo todo, latindo, uma braveza, que quando eu dei pra ele um floralzinho da paz, né, da tranquilidade, da aceitação do outro, da serenidade, ele não precisava latir o tempo todo. Calma, a gente vai te dar de acordo com o que você precisa, tá tudo bem. Eu me lembro que até minha família brincava, Renata, esse cachorro tá dopado, porque ele tava assim, ó, em paz. Então ele conseguiu se acalmar, ele conseguiu se centrar, se acolher, para conseguir viver em paz com as outras pessoas. É claro que a gente vai dosando. Não, ele tá bem agora, então vamos diminuir, vamos mudar, vamos parar. Às vezes implica em parar também, né? Cumpriu a sua tarefa, tá tudo bem. E precisou novamente reconhecer uma necessidade, volta. Percebeu que não tá sendo bom para ele, pro todo, retoma um passinho para trás, vamos procurar uma outra essência, tá? Então, para cada pessoa vai ser de um jeito, cada pessoa vai sentir o efeito do floral de outro. De novo, repetição e intensidade. Para mudar, a gente precisa focar nisso, repetição e intensidade. Para nos modificarmos, repetição e intensidade, repetição e intensidade. Renata, mas eu tenho que acreditar? Olha, gente, vamos pensar. Quando você acredita que algo vai dar certo, você não faz com mais afinco? Você não faz com mais fervor? Você não faz com mais vontade? Com mais disposição? Então, quando a gente acredita em alguma coisa, a tendência é que a gente se mostre mais aberta para tudo que acontece com relação a esse assunto. Porque eu acredito, eu tenho certeza que esse é o caminho. Então, ainda que aconteçam situações que me tirem um pouco do prumo, eu acredito nisso.
Quando você acredita, a tendência é que você faça com mais amorosidade, com mais abertura, com mais convicção, né? Então, o nosso pensamento, ele tem um poder de modificação muito grande. Então, quando eu penso que aquilo está me tratando, aquilo está me tratando. Eu confio, eu entrego, eu acredito que aquilo está me tratando. Mas, Renata, eu preciso acreditar? Não, não precisa. Os florais, eles vão fazer o efeito deles, ele vai trazer o resultado que precisa trazer, mesmo que você não acredite. Por quê? Porque é estudo. Por quê? Porque o Bá levou, ele comprovou, ele tratou, ele usou, ele fez pesquisa, ele elaborou relatório. Então, eu não preciso fazer o trabalho que ele já fez, né? Meu pai, ele sempre fala isso pra mim, mas por que você tá querendo brigar com fulano que foi lá, pesquisou, estudou? Filha, dá uma segurada. Eu falo, é verdade, né? Tô querendo assumir uma área que nem é minha, que eu desconheço. Se teve alguém que já foi lá, descobriu os efeitos, percebeu a assertividade, o que eu vou querer discutir? Toma, alguém já fez esse trabalho, alguém já viu a eficácia, alguém já descobriu o que é bom, toma, certo? Então, precisa acreditar? Não. Mas quando você acredita, potencializa-se a eficácia. Pra tudo nessa vida, pra tudo. Onde que eu faço os florais? Numa farmácia de manipulação. A única questão que eu disse é essa questão do glóbulo e do líquido. A maioria vai sugerir que você tome com conta-gotas. São poucas as que vão fazer em glóbulos, mas é possível. Pergunta, né? Na hora que você for fazer o floral, pergunta, explica. É para adulto, é para criança, é para animal ou para planta? Se você quer com brand ou sem. Mas se tiver dúvida, me liga que eu converso com você. Como que a gente toma o floral? Pode ser sublingual, embaixo da língua, ou pode ser 4 gotinhas na língua. A indicação é que não se encoste a pipeta na língua. O conta-gota não encosta na língua. Se encostou, dá uma lavadinha e volta pro frasco. Tá bom? Onde que eu guardo? Lugar fresco. Quantas essências? Isso é uma coisa que sempre acontece. Às vezes eu atendo clientes e eu percebo que das 38 essências, o cliente precisa de 18. O terapeuta, ele vai te ajudar a perceber quais estão mais latentes, quais dessas 18 se fazem mais necessárias. Por quê? O Bá diz que quanto menos essência nós colocarmos, melhor e mais fácil de vermos as mudanças sutis. É como se a gente conseguisse colocar luz num determinado lugar, tá? Então, quanto menos, mais. Quanto menos a gente coloca de essência, mais a gente consegue dar foco, enfoque, certo? Então, ele fala que o máximo a se colocar de essência são 6. Combinado? Então, é isso. Se der o 18, quando você estiver em atendimento com qualquer terapeuta ou buscando para você mesmo se automedicar, deu mais. Caramba, eu me encaixo em várias. Mas em quais que você se encaixa mais? Até 6. Renata, eu posso abandonar o meu tratamento, o que eu faço, para usar só o floral? Não, nunca. Se você está fazendo algum tratamento, algum acompanhamento médico de alguma doença, alguma patologia da carne que precisa, né, de remédios específicos, jamais. Nunca abandone nenhum tratamento da terra para fazer uso somente dos florais. Lembre-se que são terapias complementares. O floral, reconhecido pela OMS, também pelo SUS, ele é reconhecido como uma terapia complementar, uma atrelada à outra. Ele vai potencializar aquilo que você já precisa fazer. Uma cuida da carne e a outra cuida da alma, do campo vibracional. Combinado? Então, essas foram algumas das dúvidas que eu vi que seriam importantes de trazer e de discutir com vocês. Se vocês quiserem saber mais, se vocês ficaram ainda com alguma pulguinha aqui atrás da orelha, não hesite em procurar, não hesite em pesquisar. Eu tenho cada vez mais ciência que são poucas pessoas que estão a fim de fazer esse trabalho. Consigo. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Gente, se questionar, e mais do que se questionar, veja, reconhecer os próprios defeitos, dói. E persistir nas virtudes para varrer esses defeitos de nós mesmos, trabalhoso, difícil, suado. Mas é tão enriquecedor e mais do que enriquecedor, tão libertador. É tão libertador quando nós conseguimos perceber que algo que era potente, era latente em nós e nos distanciava tanto de nós mesmos e do outro, começa a ganhar um espaço menor, começa a ocupar um espaço cada vez menor.
né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu era muito briguenta, muito briguenta. Ou eu fazia por birra, ou por raiva, ou por querer validar a minha existência. E eu lembro que uma vez a minha mãe falou assim, Renata, às vezes você parece um leão na jaula, de tão brava, né, que eu era. E hoje é interessante porque, ainda que diante de situações difíceis, eu sempre lembro desse leão, dessa braveza, dessa raiva em expor a minha opinião, em querer imperar. E hoje eu me olho e falo, caramba, que bacana. Ainda que diante de situações difíceis, eu vejo que hoje eu consigo me colocar um pouco mais com serenidade, mesmo com raiva. E dentro da sala de aula, eu sou professora, dentro da minha família, às vezes eu vejo situações que, se fosse há uns anos atrás, já cresceria. Mas hoje eu consigo falar, olha, veja, não, talvez nós possamos então também analisar dessa forma, né? Então a calma, a serenidade diante daquilo que é uma característica da Renata, mas que eu venho construindo tantas outras virtudes que vão fazendo com que essa característica vá ficando cada vez mais distante desse meu eu, cada vez mais distante dessa vida que eu quero pra mim, que é uma vida mais serena, mais tranquila, mais sensata, mais equilibrada emocionalmente. Então eu deixo aqui o meu convite, se você quiser uma vida mais equilibrada, veja, é uma terapia complementar, mas eu digo, uma forte, uma potente terapia complementar. Combinado? Então deixa aqui o meu convite. Quer falar mais sobre? Quer conhecer? Quer mudar? Tem como? Vamos conversar? Um beijo, muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau.